Olá, amigos e irmãos, que Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo aqui para o canal. Com certeza esta palavra, esta mensagem vai chegar até o seu coração e vai abençoar a sua vida no nome de Jesus Cristo. Uma pergunta que eu quero falar para você é que se o mal, o inimigo, ele pode atingir a vida daquela pessoa que é crente. De repente, se alguém fazer coisa contra você, e você é um crente, você é um evangélico, você é uma pessoa que está indo para a igreja, esse mal que a pessoa vai fazer para você vai pegar na sua vida? Ou você acha que não vai pegar na sua vida? Quem sabe, de repente, só pelo motivo de a gente estar na igreja e estar clamando a Deus, buscando, carregando a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, tendo aquele costume de ir para a igreja, você acha que o mal, a maldição, a praga rogada, ou de repente o olho grande, a inveja, não vai pegar em você? Eu quero que você ouça bem com atenção esta mensagem, que eu quero explicar para você dentro da Bíblia Sagrada algo que vai realmente mudar a sua vida, transformar a sua mente, porque o nosso intuito aqui é trazer uma palavra de ensinamento, uma palavra que vai fortalecer a sua fé, uma palavra que vai tirar você do engano a qual você tem escutado aí por meio das redes sociais ou dentro das igrejas. Eu quero que você preste muito bem atenção, e a primeira palavra que eu quero ler com vocês está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Redobre bem a sua atenção para que você possa entender esta mensagem que hoje estamos trazendo para você nesta hora. Atos capítulo 5, versículo 1 diz assim: mas um certo varão, chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, elevando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da tua herdade? Meu amado irmão, presta bem atenção, que a Bíblia está falando aqui de um casal crente, um casal que sempre estava ouvindo a pregação do pastor Pedro naquela época. Esse casal estava sempre na igreja e ali eles escutavam a palavra, eles adoravam a Cristo, eles conheciam os mandamentos de Deus. Porém, a Bíblia está narrando sobre Ananias e Safira, e esta mensagem é muito bem conhecida por todos os evangélicos, por todos os cristãos, sobre este casal chamado Ananias e Safira. Olha só o que aconteceu. Eles estavam na igreja primitiva. Essa igreja primitiva foi a primeira igreja fundada pelo apóstolo Pedro. E nessa igreja as pessoas aprendiam, era ensinada para as pessoas que não deveria ninguém ter falta de nada. Aquele que tinha muito dividia com aquele que não tinha nada. Aquele que tinha pouco dividia com aquele que não tinha absolutamente nada. Mas o mais interessante é que a Bíblia vai dizer que ninguém tinha falta de nada. As pessoas que tinham muito nunca poderia falar: eu tenho muito. Não, tudo que ele tinha era para dividir com seus irmãos, com o seu próximo. Então, Ananias e Safira conhecia bem as Escrituras Sagradas. Ananias e Safira conhecia bem a lei de Deus. Ananias e Safira conhecia bem a palavra de Deus. Porém, diz a Bíblia que eles tinham uma propriedade, eles tinham uma terra, eles tinham um campo, e eles queriam vender este campo. Diz a Bíblia que
eles vão vender este campo, eles vão vender essa terra que eles têm, que eles possuíam, era para os dois, era da família, e eles foram vender. Quando eles se apossam do valor da terra, eles pegaram, ou ele e a mulher fizeram um acordo entre eles, de maneira que esse acordo errado vai abrir uma lacuna, uma brecha, para poder o inimigo entrar. E aí ele vende por tanto, era para ele colocar todo aquele tanto nos pés dos apóstolos, porque eram os apóstolos que faziam a divisão, para ninguém ficar com fome, comprava as comidas. E a Bíblia vai dizer que Ananias e Safira, ele pega o resto e deposita nos pés dos apóstolos. E Pedro, quando olha para ele, vai dizer: Ananias, por que deixou Satanás entrar no teu coração? E ali ele começa a palestrar com Ananias, dizendo: se tu vendesse a propriedade, o dinheiro, a quantia, o valor não estava contigo, não era teu. E se tu também não vendesse a propriedade, ela não estaria no teu poder. Agora tu tentou contra o Espírito Santo, tu mentiu contra o Espírito Santo. E diz a Bíblia Sagrada mais adiante que ele já cai, ele cai morto. O interessante é que quando ele cai dentro da igreja morto, porque ele tentou enganar a Pedro, mas ninguém pode enganar a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que 3 horas depois, chegando Safira, a mulher de Ananias, e Pedro vai perguntar: mulher, por quanto vendeu a propriedade? E ela vai dizer o que ela tinha já concordado com o marido dela, para mentir, para negar, para não falar a verdade. E ela fala: sim, meu senhor, vendeu por tanto. E Pedro, com a visão espiritual que tinha, ele falou: mulher, por que tu entrou em acordo com seu marido para tentar o Espírito Santo? Está aí a marca dos pés dos jovens, dos mancebos, que levaram o teu marido para sepultar agora, e eles também te levarão. E diz a Bíblia Sagrada que na mesma hora Safira cai morta e vai ser sepultada junto do seu marido. Meu amado irmão, redobre a sua atenção para esta mensagem, porque é muito importante. Será que o mal não pega no crente? Será que o olho grande, a inveja, não pega no crente? Isso daí depende do crente, depende do cristão, depende da vida e da comunhão que ele tem com Deus. Com certeza, se Ananias e Safira fosse fiel à palavra de Deus, se Ananias e Safira fosse temente a Deus, com certeza essa maldição não pegaria na vida deles. Mas eles foram mentirosos, eles foram enganadores. O maligno entrou na vida deles para poder eles receber esta maldição. E esta maldição foi uma maldição de morte. Eles poderiam levar tudo aos pés dos apóstolos e falar: Pedro, está aqui tudo que eu adquiri com aquela venda. Com certeza eles viveriam e hoje estariam marcados nos anais bíblicos que Ananias e Safira foram fiel em tudo o que eles fizeram. Uma coisa interessante é que a gente ouve muito dizer, e as pessoas que não têm muito conhecimento bíblico e talvez vive na ilusão, ela diz assim: não, a macumba não vai pegar em mim, o olho grande não vai pegar em mim, a inveja não vai chegar na minha vida, essa feitiçaria, bruxaria não vai chegar em mim. Meu amado irmão, preste bem atenção, abra o seu entendimento. Ananias e Safira estava dentro da igreja, mas não era por um motivo que estava dentro da igreja que eles estavam sendo fiel a Deus. Quantas pessoas
estão dentro da casa de Deus, estão pecando absurdamente, estão andando de qualquer maneira, estão vivendo uma vida de mentira, uma vida de engano, dão glória, levanta a mão, até canta no coral da igreja, até prega, até profetiza, mas acontece que não vigia naquilo que faz, fica andando de qualquer jeito, de qualquer maneira, e isso é muito sério. A Bíblia Sagrada vai nos alertar que o inimigo da minha alma e da sua alma, chamado Satanás, ele veio com 3 finalidades: matar, roubar e destruir. E qualquer pessoa que conhece a Bíblia e não respeita a palavra, ele é atacado pelo maligno. Qualquer pessoa que prega, que ora, mas não procura fazer a vontade de Deus, ele vai ser atacado pelo maligno. Presta bem atenção, que eu estou falando de pessoas da Bíblia, que estava dentro da casa de Deus, mas não tinha um temor de Deus, não tinha honestidade com a palavra de Deus, e aí tentaram enganar o homem. Mas ninguém, abra bem a sua mente, ninguém, nenhum ser humano, por mais sábio, por mais sagaz, por mais inteligente, ninguém consegue enganar a Deus. O diabo, ele tem colocado na mente de muitas pessoas: pode fazer isso, que o soberano vai te perdoar. Pode praticar isso, porque ele não está se preocupando com isso. Pode pegar naquilo, pode fazer isso, pode desejar aquilo, que Deus te compreende. Ei, presta bem atenção. O diabo é enganador, ele é mentiroso, e o que ele quer mais é que você desobedeça a palavra de Deus, para que o mal chegue na sua vida. Presta bem atenção, que a Bíblia, ela vai citar um homem na Bíblia chamado Jó. Diz a Bíblia que esse homem era íntegro, era reto e fugia da aparência do mal. Porém, diz a Bíblia que um belo dia, os filhos de Deus vieram adorar o Senhor, e no meio dos filhos de Deus, Satanás estava presente. E Deus olha para ele e fala: Satanás, da onde tu vem? E ele vai dizer: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus vai dar referência de um homem, de um ser humano chamado Jó. Tem visto o meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é reto, ele é honesto, ele é sincero. E Deus começa a falar as características de Jó, começa a falar, tudo de bom que Jó fazia. E Satanás vai dizer: claro, tudo que ele tem, tu que deu. Tu colocaste uma cerca na família dele e ninguém pode tocar. Mas deixa eu fazer uma coisa com o Senhor. Deixa eu tocar em tudo que ele tem e ele vai te negar. Deus, como é conhecedor de tudo, ele vai dizer: toque em tudo que ele tem, mas você não pode tocar na alma dele. Observa que o texto vai dizer: e Satanás sai da presença de Deus e começa a atacar Jó. Presta bem atenção, que Jó não estava em pecado como Ananias e Safira. Jó não estava desobedecendo a palavra como Ananias e Safira. Mas por que que Deus permite que o inimigo chegue até a vida de Jó? Porque Deus conhecia a fidelidade de Jó, porque Deus conhecia que Jó andava em temor e em santidade. Deus permitiu que o inimigo chegasse e destruísse tudo que Jó tinha, e até mesmo tocasse na sua saúde. Mas você não vai ver na Bíblia, no texto que fala de Jó, Jó sendo morto ou sendo destruído definitivamente. Você não vai ver isso, porque mesmo Jó perdendo tudo, perdendo os 10 filhos, perdendo a saúde, a mulher de Jó falando: amaldiçoa o teu Deus e morre, porque ela viu tanto sofrimento. Você vai ver Jó sempre
ali íntegro diante de Deus. Então, o mal, a maldição, o olho grande, a miséria, a praga, a derrota, o fracasso, o feitiço, só vai atingir a vida daqueles que não têm comprometimento com Deus, daqueles que não têm uma vida em santidade, daqueles que não têm uma vida em obediência à palavra de Deus. E você sabe que Deus vai restituir tudo que Jó tinha, porque ele foi fiel. Presta bem atenção que a Bíblia Sagrada vai dizer aqui no livro de Números, capítulo 12, versículo 1 até o 13, acerca de uma mulher chamada Miriam, com seu irmão Arão. Esses dois eram irmãos de Moisés, e eles seguiam Moisés, porque sabia que Deus tinha escolhido Moisés para liderar, para libertar o povo de Israel. Mas passa um tempo, passa as épocas, os anos, e diz a Bíblia que Miriam e Arão se levantam contra Moisés, dizendo: será que Deus só fala com Moisés? Será que Deus só conversa com Moisés? Também Deus não pode conversar com a gente? E por que eles se levantaram? Se levantaram contra Moisés, porque Moisés casou com uma mulher, com outra mulher. E aí, de repente, eles começam a falar mal de Moisés, começa a criticar, porque Moisés tinha casado com aquela mulher. Observa bem que enquanto eles estão falando, diz o texto que o Senhor está ouvindo e vendo a atitude de Miriam e de Arão. E aí o Senhor vai falar: Miriam, Arão, Moisés, se apresenta na tenda, que eu quero falar com vocês. E aí os três se apresentam na tenda, e diz a Bíblia que numa nuvem que desce, o Senhor aparece. Moisés até então não sabia de nada, que Miriam e Arão estavam falando mal dele. E aí quando se apresenta os três diante de Deus, Deus começa a falar o pecado de Miriam e de Arão na frente de Moisés. E por isso diz a Bíblia que a sentença de Miriam foi a lepra. O corpo dela foi coberto de lepra. Meu amado irmão, é muito sério o que eu estou falando para você nessa hora. Quando você começa a entrar em fofoquinha, em disse-me-disse, quando você começa a se levantar contra um ungido de Deus ou uma ungida de Deus, quando você começa a se enveredar por caminhos tortuosos, Deus, Ele está olhando para você, Ele está vendo o que você faz. Você, eu, o ser humano, pode enganar outro ser humano, mas como eu já disse, ninguém engana a Deus. Você pode se esconder do teu pai, da tua mãe, você pode se esconder do seu pastor, você pode se esconder da sua esposa, do seu marido, você pode se esconder de quem você quiser, mas de Deus ninguém se esconde. Diz a Bíblia que os olhos do Senhor, Ele passeia por toda a terra. E Miriam, ela fica leprosa porque se levantou contra Moisés. Quem deveria exortar Moisés era o próprio Deus, que falava com Moisés face a face, como um amigo fala com o outro. Então preste muito bem atenção nessa pregação, porque a maldição, o mal, a inveja, ela pode atingir você por causa desses pequenos detalhes que você não está percebendo. O diabo, o maligno existe, mas acontece que ele só pode atingir aqueles que não têm comprometimento com Deus. Ah, mas eu estou na igreja. Pastor, eu carrego a Bíblia. Pastor, eu já estudei teologia, escatologia, eu já estudei hermenêutica. Pastor, eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu sei da palavra, eu prego bem. Olha, o diabo
não está nem aí para o que você sabe ou deixa de saber. O que o diabo, ele não pode fazer ou não pode tocar na pessoa que tenha comprometimento com Deus. Uma pessoa que anda em santidade, uma pessoa que procura obedecer a palavra de Deus, uma pessoa que busca a presença de Deus, uma pessoa que não anda no meio de bagunça e nem tampouco no meio de disse-me-disse de fofoca. Presta muito bem atenção na palavra que você está ouvindo hoje, e depois você não pode falar que Deus não falou contigo, porque Ele está falando contigo através desta mensagem. Preste bem atenção que a Bíblia Sagrada vai dizer aqui no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 até o 6, acerca do rei Ezequias. O rei Ezequias foi acometido de uma enfermidade muito grande. Essa enfermidade era para a morte. E o Senhor falou: Isaías, vai até a casa do rei Ezequias e fala para ele arrumar a casa dele, porque ele vai morrer. Diz a Bíblia Sagrada que Isaías vai lá e entrega o recado de morte e vira as costas e vai embora. Quando ele vira as costas e vai embora, diz a Bíblia Sagrada que o rei Ezequias começa a falar com Deus. Ele vira o rosto para a parede em forma de humilhação. Ele começa a falar com Deus: Senhor, olha para mim, olha o que eu fiz, eu reformulei o templo, eu tirei as imagens, eu não permiti que ninguém mais adorasse os deuses, os balaíns, e foram adorar o Senhor. Olha para mim, tenha misericórdia de mim. Ele se arrependeu, ele se humilhou diante de Deus, porque aquele mal era para a morte. E depois diz a Bíblia que ele chorou abundantemente. Isaías, o profeta que trouxe o recado de morte, estava saindo do palácio do rei. Deus vai até o profeta e fala: Isaías, volta e fala para o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele e também contemplei as lágrimas dele, e por isso vou acrescentar na vida dele 15 anos de vida. Meu amado irmão, presta atenção. Deus, ele ouve quando você fala qualquer besteira. Deus, ele vê quando você pratica qualquer coisa ilícita. Seja a pessoa que começou agora no evangelho, como uma pessoa que está há muito tempo na igreja. Deus sabe de tudo. O rei Ezequias, Deus também sabia dele também. Quando ele pega a cidade, o reinado, ele pega o reinado idólatra, as pessoas fazendo coisas que desagradavam a Deus. Ele reformulou, mas agora o mal veio sobre ele. Mas não veio sobre ele porque ele tinha um pecado, veio sobre ele para ver o que ele ia fazer, o que ele ia tomar atitude. Ele começa a orar a Deus. Talvez o mal chegou até a sua vida e você está achando que isso é normal. Talvez de repente a maldição chegou até a tua família e tu está achando que isso é normal. Os teus filhos estão caminhando para caminho tortuoso e você está achando que isso é normal. O seu marido está com a mala arrumada para ir embora, a sua esposa também, e você está achando que isso é normal. Você tem que estar orando, santificando a sua vida. Você tem que estar buscando a presença de Deus para que esse mal venha a ser dissipado, venha a ser quebrado, venha a ser arrancado da sua vida. Você está olhando tudo isso e ainda está achando que isso é normal. Isso é um mal que está chegando na sua vida. Por que, pregador? Porque talvez de repente existe uma brecha que é preciso você fechar. Existe alguma coisa que é preciso você tampar. Porque se você deixar uma brecha, por mínima que ela seja, o inimigo entra para destruir. Então, o mal pega, o mal chega dependendo da atitude desse crente. Presta bem atenção para a gente terminar. Diz a Bíblia Sagrada acerca de um homem chamado Daniel. Você bem sabe como é a história de Daniel. Daniel era um homem, um rapaz que chegou na Babilônia juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, e ambos falaram que não ia comer a comida do rei, porque a comida do rei era oferecida aos ídolos. E aí você sabe de toda a história. Quando chega na época do rei Dário, o rei Dario, Daniel, ele foi colocado pelo rei como
um dos responsáveis do reinado, para que não acontecesse nada com o rei e nada com o reinado. Diz a Bíblia que o rei pensava em colocar Daniel acima de todos, porque aonde Daniel colocava a mão, ali Deus abençoava. Só que aí Satanás, ele não dá ponto sem nó, como diz por aí. Ele chegou e colocou na cabeça das pessoas, dizendo assim: a gente não consegue pegar Daniel em nada. Vamos tentar tramar algo contra a vida de Daniel. E falar assim: olha, só podemos pegar Daniel, destruir Daniel na lei do Deus dele. Então começaram a arquitetar um plano e chegaram a um consenso maligno, dizendo: Rei Dário, vamos fazer aqui um plano, vamos fazer aqui uma lei. Ninguém durante 30 dias não vai poder adorar nenhum Deus. E também nem pedir ajuda a nenhum homem, somente a ti, Rei Dário. Dario, não sabendo da trama deles, assinou e carimbou com o seu anel. Só que diz a Bíblia que quando Daniel soube disso, do edito, Daniel foi para o seu quarto orar, foi para o seu quarto clamar a Deus. O que você tem feito para salvar a tua casa? O que tu tem feito para salvar o teu casamento? O que tu tem feito para salvar a tua família, a tua empresa, o teu negócio? O que você tem feito? Preste muito bem atenção. O mal não vai pegar na vida de quem tem comprometimento com Deus e também aquele que anda em santidade em oração. Daniel vai orar. Só que aí os fofoqueiros vão lá e vê Daniel. E quando eles vão ver Daniel, Daniel está na posição de oração, clamando, buscando e adorando a Deus. Meu irmão, preste muito bem atenção, que a Bíblia vai dizer que Dário, ele fica penalizado porque Daniel é acusado de desobedecer a lei. Você sabe que Daniel é jogado na cova dos leões, só que os leões não tiveram poder para destruir Daniel. Ei, presta bem atenção. Se você andar em santidade, esse leão chamado droga não vai entrar na tua casa. Se você andar em santidade, em oração, esse demônio da prostituição não vai entrar na tua família, nos teus filhos, no teu marido. Se você andar em santidade com Deus, o mal, a miséria, a praga, o olho grande não vai chegar na sua vida. Se você andar realmente como diz a Bíblia Sagrada, então aquilo que jogaram contra a tua vida não vai prevalecer. Eu quero que você entenda isso. Não existe uma maneira mágica para poder você se desvencilhar do mal. A única maneira que existe é obedecendo a palavra e temendo a Deus. Aí Deus te brinda. Olha, presta atenção, Daniel é jogado na cova dos leões. Os leões não devoraram, nem tocaram num fio de cabelo de Daniel. Por quê, pastor? Porque Daniel fechava todas as brechas, mesmo sendo ser humano como nós, mesmo sendo carne como nós, Daniel procurava andar nesta terra com santidade, com temor e obediência à palavra de Deus. Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Como você tem andado diante dessa geração incrédula, pecadora, perversa e corrupta? Como é a sua vida diante de Deus e desse povo? Será que realmente você tem feito aquilo que Deus tem mandado? Será que realmente você tem praticado aquilo que a Bíblia tem falado para você praticar? Olha, não esqueça, o diabo não respeita gravata, terno, sapato colorido. O diabo não respeita quem pula alto, quem fala em língua. O diabo não respeita a pessoa que tem saião, que tem coque. Tenho nada contra isso, mas eu tenho que falar para você a verdade. O diabo não respeita a carteirinha de pastor, de bispo, de apóstolo. O diabo não respeita, de repente, a sua posição eclesiástica. O diabo só não pode tocar naquele que teme a Deus de verdade e que é referência no meio de uma sociedade incrédula, perversa e corrupta. Se você andar diante de Deus com fidelidade,
você está debaixo da sombra do Onipotente e o mal não pode te atingir. Por isso que diz o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, porém tu não será atingido. Nenhuma arma forjada e nem preparada prevalecerão contra o escolhido de Deus. Se você anda direito, se você é temente, então nenhum mal vai chegar na sua vida. Mas se você andar ao contrário, sempre o inimigo vai prevalecer contra você até o dia que ele vai destruir você e a sua casa. O vídeo foi um pouco longo, mas o meu comprometimento primeiramente é com Deus e depois com você, meu irmão e minha irmã, meu amigo que tem visto aí os nossos vídeos no canal. Se porventura você gostou deste vídeo e deste tema, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, que é muito importante para a plataforma do YouTube poder compartilhar para outra pessoa, e coloque aí nos comentários como você viu esta mensagem, se você concorda ou não concorda com esta palavra. Se você não concorda com esta palavra a qual eu preguei, eu respeito a sua posição, mas em particular, pela Bíblia, só não é atingido aquele que procura fazer a vontade de Deus. Olha, e compartilhe para mais pessoas. Quem sabe tem alguém precisando ouvir uma mensagem, uma palavra como essa. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe a sua vida e até outra oportunidade, querendo o nosso Deus.